para Yara. Yara, eu vou te fazer essa pergunta que acho que ela é mais ligada às questões jurídicas. A pergunta é do Mauro Barros. Ele pergunta o seguinte: como atender à regra vigente do PAT em cartão único, sendo que a regulação atual define que é necessário cartões separados de utilização específica? Hoje tem mesmo essa regulação que fala que precisam ser cartões separados, então existe isso. No novo PAT isso não existe mais, ele fala que precisa ser escriturado de forma separada, mas não em cartões separados, até porque no novo PAT tem admissão expressa da moeda eletrônica, então essa questão vai ser superada com o novo PAT. Eu queria aproveitar e trazer o lado prático desta fala da Yara, né? Porque, obviamente, esse foi um ponto de ampla discussão internamente, no nosso caso, para a implementação do benefício. E aqui, minha dica prática e recomendação é: a pergunta ela existe, é uma dúvida que ela faz todo sentido de existir, mas eu posso garantir para vocês que se vocês juntarem os times, jurídico, o RH, mesmo o pessoal da controladoria ou quem quer que seja, e colocar a questão sobre a mesa e trabalhar com 4, 5 perguntas básicas, né, explorando bem a legislação, vocês vão o time todo vai chegar numa conclusão e vai conseguir adaptar claramente ali a solução a partir de 2 questões que foram colocadas aqui já. Uma delas é que o Pedro colocou. O PAT, ele prevê o quê? Ele é um programa de alimentação ao trabalhador. Ele prevê a boa alimentação. Obviamente existia ali um entendimento mais burocrático entre refeição e alimentação segregado, e a forma como a gente, de algum jeito, organizou para facilitar a burocracia disso foi separar em cartões, né? Mas quando você vai justificar para todos os órgãos regulatórios pertinentes, você só precisa deixar claro: olha, este montante de valor aqui pela fatura que você paga, ele está destinado a este padrão de refeição, e por isso os estabelecimentos em que se aplique, você consegue programar isso no cartão. São estes, né, o estabelecimento que eu digo, o tipo de alimentação, né, o tipo de aquisição de itens, desculpa, que está ali, você consegue programar isso desta forma, assim como o de alimentação, e com isso a gente justifica com muita clareza, a gente segue desta forma, não teve nenhum problema sobre isso, né, e aí, bastidores de ordem prática de quem parte para essa jornada, né. Algumas coisas a gente tem que ter uma crença muito forte, né, no valor e na cultura da organização de para onde a gente quer levá-la, porque se a gente seguir fazendo sempre as mesmas coisas, a probabilidade de não sair do mesmo lugar é muito mais forte do que de avançar. Tivemos problemas do ponto de vista de um ou outro desvio, que algum funcionário entendeu que essa flexibilidade era tão ampla que ele poderia ir numa loja de departamento e tentar comprar uma camiseta e uma calça em vez de uma alimentação? Claro que tivemos. O que aconteceu na prática? O cartão não passou naquela maquininha porque, obviamente, não estava habilitado para aquele tipo de estabelecimento. Então, você tem, obviamente, ali os mecanismos de controle para que isso não aconteça, não desvirtue o propósito, né, do que está se estabelecendo, mas a gente não pode se furtar por um ou outro desvio pontual, até porque se a gente remeter ao mundo antigo do ticket de papel, quantos de nós aqui não conhecemos que existia uma prática, muitas vezes, que os funcionários encaravam isso como uma moeda, né? Ia lá e vendia com deságio o ticket por 10, 15, 20% que seja, e depois queria reverter isso para um outro tipo de compra. Era até mais libertador nesse sentido, né? Da mesma forma, enfim, vendia o saldo de outra forma. Então, assim, você não controla isso. O que você controla? Você controla o propósito que você estabelece sobre o benefício que você entrega. Isso está no nosso comando e controle, e é isso que a gente espera. Então, do ponto de vista legal, existe todo esse enquadramento que precisa ser feito, esse cuidado, mas ele tem espaço no antigo PAT, no novo PAT, tá? Falei, amarra com o sindicato, avalia bem, vê como que você faz a demonstração das notas fiscais sobre isso, e isso não é um problema. Do outro lado, do ponto de vista de cultura organizacional, trabalha muito bem o propósito com que você está levando isso ao funcionário, e as coisas vão se ajeitando da melhor maneira possível. Um outro desvio pode acontecer? Pode, como já acontecia, independente de qualquer tipo de cartão que ofertasse qualquer flexibilidade, né? Os desvios, eles existem em qualquer tipo de relação organizacional humana, e a gente vai trabalhando justamente na adaptação disso. Então, acho que, assim, só trazendo um pouco do lado prático de como a gente enfrenta essas questões. Legal, Fabiano. Você traz pontos de vista bem interessantes, não negando a realidade, né? Essa coisa de expansão do pensamento, e a tecnologia ajuda a fazer os bloqueios desse controle que a regulação pede, né? Pedro, você quer complementar alguma coisa? Eu quero pegar o gancho aqui do Fabiano e da Yara, em especial, né? E a gente fala, eu vou ser técnico aqui, né? O PAT atual, acho que está muito claro para todos nós que o PAT atual permite soluções
flexíveis entre restaurante, supermercado e afins e vice-versa. Né? É curioso, a gente falou aqui, né, o Patti não fala, nunca é um daqueles mitos, tá, gente? O Patti nunca falou em cartões físicos segregados, ele fala em documentos de legitimação distintos, que é justamente onde a gente aplica a tecnologia, e acho que o Fabiano descreveu em precisão como isso se dá, né, do ponto de vista não só do contratante, mas do usuário, tá? Eu tive, evidentemente, muito envolvido nas discussões do novo Patti, né, junto à Secretaria do Trabalho, ao Governo Federal, ao Ministério da Economia, no bojo dessa consulta pública que vai residuar aí, né, na criação desse novo marco legal, digamos assim. E é curioso duas coisas, tá? A primeira delas é que ninguém, em especial nas secretarias de trabalho e demais secretarias envolvidas, e até no Banco Central, é que o programa é voltado ao colaborador, né? Então, a alimentação é para o colaborador. Se ela tem que ser boa para o colaborador, ninguém melhor do que ele mesmo decidir como se alimentar, né? E aí o gancho da Cristina é ótimo, né? Essa decisão ela é quase que diária hoje, mais ainda, né, no futuro do trabalho. Então, acho que a gente já tem um bom ponto de partida aqui, né? E o segundo ponto, gente, que tanto, né, o secretário do Trabalho, quanto o Banco Central, quanto a Secretaria de Promoção Econômica, etc., enxergaram em que a boa regulação é aquela que traz liberdade de iniciativa para entregar aquele objetivo. Se o programa de alimentação ao trabalhador é para o trabalhador, então tem que ter liberdade para que empresas existam, para que elas cheguem àquela finalidade.